Olá, bom dia, graça e paz a você que está nos assistindo nesse momento, cultuando ao Senhor em casa. E hoje, pela graça de Deus, temos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para, reunidos em nome do Senhor, podemos celebrar ao seu nome e refletirmos também na sua palavra. E hoje nós vamos continuar com mais uma lição bíblica, mais um tema importante relacionado a esse propósito dessa lição, que é ser uma igreja para a cidade. E dentro desse tema, hoje nós vamos refletir na lição de número 13, que tem como objetivo mostrar para nós aqui, diante do tema central que é a redenção da cidade, o objetivo é mostrar as características da Nova Jerusalém e propor um desafio aqui também para sermos um instrumento de Deus para a transformação das cidades pelo Evangelho. Essa é a ideia, o objetivo aqui desta lição. É a última lição que nós vamos estudar hoje. Semana que vem nós vamos iniciar uma nova série de lições bíblicas e essa lição está acabando hoje. E hoje essa última lição tem o objetivo de apresentar para nós as características da nova cidade, uma cidade que não é terrena, mas uma cidade que é celestial. E o texto básico para a nossa reflexão, que vai basear toda essa lição, está no livro de Apocalipse, capítulo 21 e também o capítulo 22. E o texto básico aqui, Apocalipse 21:10, diz assim: Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Quando nós vamos para Apocalipse, o versículo 9 vai tratar essa cidade como a noiva de Cristo. Vai trabalhar essa ideia, a noiva e a esposa do Cordeiro. Aqui nós vamos pensar, refletir um pouco sobre quais são os propósitos de Deus para a cidade, né? Deus ele trabalha com essa ideia de cidade, do começo ao fim. Nós vemos isso, né, na Bíblia. Começa tudo num jardim, depois parte para a cidade e nós vamos também terminar numa cidade, né? E nós vemos que como eu citei no começo de tudo, quando Deus criou todas as coisas, Deus começa tudo num jardim perfeito, né? Deus criou tudo perfeito, um jardim perfeito, mas com o pecado do ser humano, esse jardim ele deixou de ser perfeito. E agora a Bíblia vai tratar sobre uma cidade perfeita que vai vir do céu, né? E essa cidade é onde nós também iremos morar. E aqui dentro desse assunto, desse tema, nós vamos pensar também um pouco sobre o que é essa ideia de Jerusalém, né? Jerusalém é a cidade onde Deus escolheu para habitar. No Antigo Testamento, é a cidade que Deus escolheu, o povo que Deus escolheu para habitar ali, ser o seu povo e para ser uma referência, um povo exemplar, um povo que adorasse a Deus e buscasse com o seu estilo de vida influenciar outras nações. Mas esse povo acabou falhando, esse povo começou a pisar na bola e essa cidade, a Jerusalém, se tornou uma cidade sangrenta, se tornou uma cidade orgulhosa, opressora e idólatra. E até o ponto desse povo e dessa cidade rejeitar o próprio Messias, aquele que viria para eles, e eles rejeitaram o Messias. E detalhe, foi em Jerusalém que Jesus também foi crucificado para a redenção de toda a humanidade. Na nova terra, em um mundo redimido, nós
teremos também uma nova cidade, né, de Jerusalém, redimida. Vai ser uma nova Jerusalém. Deus escolheu uma Jerusalém terrena e aqui com os seres humanos, mas agora também nós teremos uma Jerusalém redimida, uma cidade restaurada, uma cidade celestial. E como será essa cidade? Dentro desta pergunta é onde vai decorrer o assunto dessa lição, para nós pensarmos um pouquinho esta manhã. E vamos direto ao assunto, ao ponto. Essa cidade é uma cidade onde há harmonia. Olha que interessante. Essa cidade, as pessoas elas vão viver em harmonia perfeita. Quando você vai para o livro de Apocalipse 21, versículo 7, o texto diz assim, ó: o vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Olha só, aqui as pessoas elas vão viver em harmonia umas com as outras e também com o Pai. Isso é uma coisa que Deus está e vai restaurar, né? Está restaurando e vai restaurar com essa nova cidade. É uma coisa que foi perdida ao longo do tempo. O ser humano caiu, pecou por causa de um mau relacionamento, tanto com Deus quanto com o próximo. É onde entra as acusações, o ódio, as traições, as injúrias, os assassinatos, tudo aquilo que há de prejuízo nos relacionamentos é consequência da queda, do pecado e da falta de um relacionamento sincero, honesto, profundo. Mas nessa cidade, nessa nova cidade de Jerusalém, os relacionamentos serão perfeitos. Haverá harmonia, não haverá espaço para rivalidades, para invejas, para brigas, para contendas. Não haverá mais isso, não haverá mais desigualdades nos relacionamentos, não haverá mais parcialidade em relacionamentos, onde eu vou escolher com quem me relacionar e só o meu grupinho. Não existirá mais isso. Essa cidade é uma cidade que exala uma harmonia perfeita entre as pessoas e com o Criador. E isso é maravilhoso para a nossa vida. O segundo ponto, a lição vai trabalhar dessa cidade também, é que essa cidade é uma cidade onde há justiça. Aqui nessa cidade não haverá um tratamento diferenciado por conta da sua etnia, por conta do seu gênero, da sua cor, do seu status social. Não haverá desigualdades, não haverá essas coisas, pois será uma cidade onde a justiça reinará. É uma cidade que desce do céu e ela é da parte de Deus. É uma cidade onde Deus é o princípio de todos os atos de quaisquer naturezas. A vontade de Deus é o tom na cidade. Isso é maravilhoso, né? Essa nova Jerusalém, ela vai viver em função de Deus. Ele é o fundamento e o alvo da cidade. E a sua presença vai ser percebida, porque Ele vai habitar conosco, junto nessa cidade, para sempre. E dizendo aqui uma frase bem conhecida, Deus ele vai ser o ar que a cidade respira. E então não vai haver espaço, porque o nosso Deus é um Deus justo. Não haverá espaço para injustiça, para desigualdades. Não haverá. Terceiro ponto que a lição vai trabalhar também é uma cidade onde há segurança. Essa cidade ela vai ter é uma referência, né, a cidade. Ela terá muros, mas esses muros eles não são para segurança, mas para irradiar a glória de Deus, para mostrar a glória de Deus. Ela terá os portões abertos. Ela nunca estará com os portões fechados. Por quê? Porque não haverá inimigos. Não existirá mais contendas e guerras. Essa cidade é uma cidade totalmente segura. Por quê? Porque não existirá mais rivalidades, brigas, guerras, contendas, nem inimigos, pois os inimigos já foram destruídos.
agora só haverá irmãos que viverão em harmonia para todo sempre. E o quarto ponto que essa lição vai trabalhar é uma cidade onde há a perfeição. Quando você vai para o livro de Apocalipse, o versículo 15 do capítulo 21, vai dizer aqui algumas coisas relacionadas ao tamanho da cidade. E quando você começa a ler, você percebe que essas medidas que ele vai apresentar, elas são diferentes de todas as cidades que existem na Terra. Só que esses números que são apresentados aí, você entenda que esses números não são literais, né? Que às vezes a gente vai olhar os números aí e falar, poxa, nossa, essa cidade é grande, ou talvez essa cidade é muito pequena. Mas o propósito de Deus revelar essas medidas não é para mostrar o tamanho da cidade, porque não é literal, mas sim mostrar a perfeição, mostrar a simetria e a vastidão e a totalidade de ideais da Nova Jerusalém. Olha só, essa nova cidade, ela é representada aqui nesse texto, mostrando a sua simetria, a sua perfeição, mostrando como é a perfeição dessa cidade. O próprio Deus está construindo uma cidade perfeita, assim como o jardim do Éden também era perfeito, o primeiro jardim. E o quinto ponto que nós vemos dessa cidade é que é uma cidade onde há celebração. Capítulo 21, versículo 22 diz assim: nela não vi santuário, pois seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade, a Nova Jerusalém, ela não terá necessidade de templos. Por quê? Porque Deus é o templo e será tudo em todos. Então não haverá necessidade de templos aqui. E aqui é uma referência, esse livro, quando está sendo escrito, ele é escrito depois que o templo que foi restaurado e embelezado por Herodes, esse templo foi destruído, ele foi jogado ao chão e os judeus se orgulhavam desse templo. O templo era valioso para eles. Então essa Nova Jerusalém era uma expectativa para os judeus esperarem por um templo. Só que quando vem a palavra de Jesus, ele está dizendo assim, não haverá templo nessa cidade. Por que não haverá templo? Porque o relacionamento agora, a maneira de adorar a Deus, será muito mais profundo. Não haverá necessidade de templos, porque o próprio Deus estará ali presente conosco, com a cidade, com os cidadãos. E isso é maravilhoso, né? Porque mesmo que não existirá templos, continuará existindo a celebração, a adoração ao nosso Deus, porque o nosso Deus será tudo em todos e estará presente para sempre conosco. E o último ponto dessa cidade é que é uma cidade onde há perpetuidade. A Nova Jerusalém é uma cidade eterna. Nós reinaremos pelos séculos dos séculos com o Senhor. Apocalipse 22, 5 vai mostrar isso para nós. Tudo que é representado nesse livro, nesse capítulo, sobre a cidade, está descrevendo ali que Deus ele será a origem da vida na cidade. Deus será a origem da vida futura. Deus é quem dará a vida aos cidadãos da cidade. Nós viveremos para todos sempre. Assim como Deus criou Adão e Eva para viver para sempre, pois ali no jardim existia a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não deveriam comer, mas também existia a árvore da vida, onde eles comiam e viviam para sempre. Mas quando eles pecam, eles erram, eles são expulsos do jardim. Por quê? Porque existia a árvore da vida ali ainda. E se eles continuassem a comer, eles continuariam a viver. Só que depois do pecado, Deus expulsa eles do jardim e agora ninguém mais tem acesso a esta árvore da vida. Mas na Nova Jerusalém, nós também,
quando é colocada a árvore da vida, é uma referência, né? A questão de nós vivermos para sempre. Nós também iremos viver e reinar para sempre com o nosso Senhor, que é eterno e que também reinará para sempre conosco nesta nova Jerusalém. 2 pontos para nós encerrarmos. É tempo de agir. Diante desse tempo de agir, creiamos, Deus trará a cidade perfeita no futuro. Creia nisso. Isso é verídico, não é promessa furada, é uma promessa verídica, verdadeira. Jesus voltará e Ele trará essa nova cidade. Então, aguarde, espere, continue perseverando e caminhe com a certeza de que o Senhor voltará. E segundo ponto, confiemos. Podemos ter cidades melhores no presente também. Nós, como cidadãos do reino de Deus, assim como nós estudamos ao longo dessa lição bíblica, nós vimos e entendemos que nós podemos, e não só podemos, como devemos, trabalhar para o bem da cidade, para que a cidade seja melhor, para que a cidade viva melhor, de uma forma melhor. E nós, como igreja, sendo a luz da cidade, nós precisamos agir e atuar para a glória de Deus, fazendo a diferença, cumprindo a missão do Evangelho de Cristo que nós temos em nossa vida. Que Deus nos abençoe e que nós possamos cumprir a missão de Deus. Próxima semana nós voltamos com mais uma série de lições bíblicas. Nós vamos refletir em mais assuntos importantes e valiosos para a nossa jornada da fé. Vamos orar? Que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado. Te agradeço por esse momento de reflexão da sua palavra. Te louvo, te agradeço. Peço a sua bênção sobre nós. Nós acabamos de encerrar uma série de lições, Pai, pensando sobre ser uma igreja para a cidade. E agora nós terminamos essa lição. E a nossa oração é para que o Senhor nos abençoe, para que tudo que vimos, ouvimos, refletimos aqui, nós possamos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, e que o Senhor assim use a nossa vida para o Teu louvor e glória, para fazermos a diferença onde quer que a gente vá ou esteja. E que diante de tudo isso, Senhor, o Senhor continue nos abençoando, derramando sobre nós a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que possa estar sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, irmã, amigo, amiga, você que nos assiste. Você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus e que eu e você possamos aguardar com expectativa, com esperança por essa cidade maravilhosa que descerá dos céus. Aguardarmos o nosso Senhor voltar para nos buscar. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um grande abraço a você.